Tô bem... um assunto que tá bombando aí, né, Débora, da questão da... Assim, mais uma vez, a Copa América. Continua na boca do povo. É o assunto. Mas tem manifestação agora dos jogadores, Isso. né? Dos atletas brasileiros que estão se negando em jogar na competição, inclusive mobilizando os outros atletas também sul-americanos para evitar que o torneio aconteça aqui no Brasil. O que tá rolando? Isso, Débora, é um assunto tão assim, delicado assim, para falar, porque eu tive a oportunidade de jogar pela seleção brasileira durante muitos anos, inclusive Copa América. Fui campeão da Copa América também. Em 2001, a Copa América ia ser realizada, foi realizada na Colômbia, e a Colômbia estava vivendo um momento também de guerrilha, enfim, um momento muito difícil, como estão vivendo agora. Porque eu vou contar um pouquinho da história, porque é muito longa a história, mas vou tentar dar uma resumida para os ouvintes da Band News FM, mas tentar me colocar na situação que eu vivi em 2001, porque naquela ocasião, nós jogadores, nos reunimos e também não queríamos jogar a Copa América, justamente pelo que a Colômbia estava vivendo. E aí, Mauro Silva, jogadores mais velhos, mais veteranos da seleção, nos reunimos num hotel perto do aeroporto de Guarulhos, e ali tomamos a decisão de ninguém ir para a Copa América. E aí, beleza, chegamos no aeroporto de Guarulhos, sala VIP, aquela mordomia toda que a seleção brasileira tem, e naquele momento o Felipão perguntou, a gente expôs a nossa opinião, e o Felipão perguntou, beleza, quem que não tá afim de ir? Porque eu preciso chamar outros jogadores, porque a Copa América vai acontecer. Eu vou chegar no ponto que eu quero. Naquele momento... eu estava há 2 anos sem ser convocado, então estava voltando para a seleção brasileira, depois de 98, estava voltando para a seleção brasileira, e naquele momento era uma oportunidade que eu tinha de jogar mais uma Copa do Mundo, que foi a de 2002. Então eu me coloco nos jogadores atuais, no sentido de, a gente tem na seleção hoje brasileira, a gente tem Alisson, a gente tem Marquinhos, a gente tem Neymar, a gente tem Thiago Silva, a gente tem... Casemiro, sei lá, 4, 5, 6 jogadores costas largas que tem enfim, não vou nem falar da situação financeira, porque todos ali financeiramente, enfim, são independentes, mas dessa personalidade em dizer, Tite, eu não quero jogar a Copa América. E aí os outros jogadores, aí eu vou citar, enfim, Gerson, o Everton, Gabigol... Renan Lodge, Alexandro, Danilo, esses caras, eles vão na decisão que esses 5 jogadores, tô dando um número, mas provavelmente deve ter posso estar esquecendo de algum nome cascudão na seleção brasileira agora, de experiência, mas esses são os principais com certeza. Se esses 5 jogadores que eu citei tomarem a decisão de não jogar a Copa América, os outros 20 jogadores vão vir atrás. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, o Everton, o Renan Lodge, esses não vão ser a linha de frente. Esses não vão chegar no Tite e falar assim, ó, eu não quero jogar a Copa América. Porque o Tite vai chegar e vai falar assim, beleza, então eu vou chamar o Marcelo do Real Madrid. Beleza, então eu vou chamar... Então é uma discussão muito, muito difícil. Agora, ponto positivo, a manifestação dos jogadores e entender o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no Brasil? Existe uma preocupação deles também de mostrar essa sensibilidade, né? Falar assim, peraí, nós não fomos consultados, é uma decisão superior e meio que a gente tem que acatar e pronto. Só que muitos não concordam, né? Isso, Débora, também é um erro de sempre da CBF, desde Ricardo Teixeira, enfim, que eu vou falar Ricardo Teixeira, que é a fase que eu já peguei de seleção brasileira, de lá pra cá, Del Nero... Agora o Rogério Caboclo, é a tomada de decisão dos caras sem comunicar ninguém. E eu tenho certeza que você viu o Tite hoje falando na coletiva, o recente, antes do jogo que vai ter hoje à noite, você vê que o Tite tá constrangido com a situação. E o Tite tá tentando blindar, e aí é o papel do treinador, blindar para esses 2 jogos de eliminatórias, porque o objetivo maior é a classificação para a Copa do Mundo e o Brasil em primeiro lugar com 12 pontos tá confortável. Só tem a Argentina, o Equador tá com 9, a Argentina com 11 e o Brasil aí com 12 pontos confortável. Mas assim, você acha que até a pergunta pros ouvintes, você acha que o Rogério Caboclo pegou o telefone e ligou pro Tite e falou, Tite, estamos pensando em aceitar a Copa América no Brasil? Não fez isso. Os jogadores dizem que ficaram sabendo pela imprensa, né? Quando ligam rádio, a televisão, que a notícia acaba chegando. O ideal seria, obviamente, essa questão de hierarquia, o presidente chega e fala, Tite, estamos pensando, a Conmebol ofereceu a Copa América pra gente. A gente tá pensando em aceitar. Houve a opinião do treinador, que tá acompanhando, que sabe a logística, que sabe o desgaste. O Brasil vai entrar em campo depois de 7 meses.
Por causa dessa questão de pandemia, o Brasil teve que parar e, enfim, tá voltando agora. É óbvio que os jogadores, Débora, representam com vontade a seleção brasileira. É óbvio que eles vão entrar em campo e eles vão jogar. Não adianta, pode ser que o Brasil, vamos imaginar um cenário ruim, que o Brasil entra em campo, perde 1-0 pro Equador, aí a imprensa vai estar falando, fizeram o corpo mole. Eles não queriam jogar, que vai ser uma bobagem se isso acontecer. Mas o importante é que os jogadores estão se manifestando o sentimento de algo que está acontecendo no mundo e especificamente no Brasil com o Copa América. Que é isso que eu acho que é positivo. Denilson, se o ouvinte perguntar, quem está ouvindo a gente agora, vendo a gente pelo YouTube, mas você acha que não vai ter Copa América? Não, vai ter Copa América e o Brasil vai jogar. Porque aí é um outro ponto, os jogadores nunca foram unidos. A classe, a atleta, elas nunca foram unidas. Eu lembro de um grupo chamado Bom Senso, num passado já distante, tentando manifestar a tomada de decisão só dos jogadores, que são os protagonistas, foi até a página 2. Não deu em nada. Por quê? Porque quem encabeçava o Bom Senso eram jogadores já extremamente consagrados, só que não dá para um jogador que estava começando a carreira abraçar a ideia, porque é o ganha-pão deles. E você acha que esse movimento pode se espalhar para as outras seleções? Acho que pode se espalhar. Ou tem esse mesmo efeito, né? Assim como na seleção brasileira, o jogador aqui não tem força, né? Salvo as exceções. É isso, é uma manifestação, você tá descontente, mas vai ter competição mesmo assim. Ou algum outro time, alguma outra seleção tem uma força, um peso maior. As outras seleções, o Brasil é uma exceção, porque o Brasil você tem muitos jogadores que podem ser convocados. Então, assim, volta a falar sendo repetitivo, se o Tite falar, o Renan Lodge falar que não quer, ele vai e convoca um outro cara. Se você pegar uma seleção do Uruguai, Equador, Venezuela, os jogadores, se eles se colocarem e não jogar, o país entra numa situação complicada, porque não tem mais jogadores para convocar, tem aqueles que estão lá. O Brasil já é diferente, o Brasil você consegue montar 2 seleções assim, brincando. E aí prejudica, que aí entra uma outra discussão, que hoje tá bom, né? A participação tá boa hoje. Entra uma outra discussão, que aí você prejudica os times brasileiros. Você imagina que os jogadores que estão lá falam, não quero jogar, vai ter que convocar jogadores que atuam no Brasil. Porque hoje dos 25, 24 que estão lá, 20 atuam na Europa. Então vai convocar os jogadores que jogam no Brasil para realizar a Copa América, então você prejudica o calendário ainda mais dos times brasileiros. Mas as outras seleções, não acho que vai acontecer também, esse posicionamento de não querer jogar. Mas se eles têm mais facilidade de fazer isso por falta de opção da seleção em convocar outros jogadores. Porque se também tivesse opção, eles também não fariam. Eles têm força maior, digamos assim. Né? Exato. Bom, muito bem, gente. Vamos aguardar então os próximos capítulos, né? Você diariamente, sempre de segunda a sexta, tá aqui para conversar com a gente. Antes só de você ir embora, ontem a gente falava das eliminatórias, então, sul-americanas, né? Hoje tem Brasil em campo, Brasil e Equador. Você já falou ontem, fez uma análise do que deve ser esse jogo, mas não falou o placar. Quanto vai dar Brasil e Equador hoje, com transmissão da Band News FM a partir das 9h30 da noite? Vai ser uns 4-0 uns 4-1 pro Brasil. Tá. O Brasil tá com muita vontade de entrar em campo, vontade de jogar, e há uma expectativa muito grande, chega a ser louco, assim, porque o Gabigol ficou 5 anos sem ir para a seleção brasileira, eu não sei o número exatamente, mas nos últimos 3 anos ele foi o artilheiro de todas as competições no Brasil. Então eu penso que de repente há um comportamento extra-campo que faz com que o Tite, ou fez com que o Tite não o convocasse, mas o certo é que ele teria que fazer parte da seleção brasileira já nesses últimos 3 anos, pela quantidade de gols que fez, pela forma que vem jogando, tá jogando em um dos melhores times do Brasil, de elenco, em todos os sentidos, e há essa expectativa de ver Gabigol e Neymar nesse sistema ofensivo da seleção brasileira.